Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV, nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Estou aqui ao lado de Anderson Matos e você participando do nosso programa. A expectativa para os jogos de amanhã. O Bahia jogando fora de casa com a Ponte Preta, o Vitória jogando contra o Vasco dentro de casa. Expectativa de público no Barradão. Vitória vem de triunfo contra o Atlético Goianiense. As mudanças do técnico Galo. No Bahia tem mudanças e Rodrigão será titular da equipe. Já também tudo sobre o futebol nacional. Que novela essa do Diego Souza, hein? Diz que tá voltando, não vai renovar contrato com o Sport e vai cumprir o contrato até 2018. E a situação do Palmeiras, que ofereceu R$500 mil para o jogador por mês. Já também a gente fala sobre isso e tem sorteio hoje do jogo de domingo, do Bahia com o Fluminense. 1-1, 25 pessoas acertaram. Ontem a gente já fez o sorteio do jogo do Vitória, que foi 2-1. No sábado deu Iago, um dos nossos ouvintes que acertaram o placar. Iago vai levar R$1.000 para casa. O dinheiro já está aqui com a gente, beleza? Agora também a gente faz o sorteio e entrega dos dois nesta quarta-feira ou na quinta-feira, depende da disponibilidade de ambos. É a promoção da Com dos Cabos com a Itapuã FM, tá certo? Participe do nosso programa, mande mensagem agora que a gente está aqui à sua disposição. Um abraço para você, boa tarde, Anderson. Um abraço, Márcio Martins, um abraço a você, internauta. Pois é, no Vitória, ontem um dia nem tanto movimentado, né? Porque o time fez o primeiro trabalho depois do triunfo contra a equipe do Atlético Goianiense. E hoje já faz o último, visando o Vasco, que acontece amanhã. O Vasco que não vai ter o Luiz Fabiano, terminou sentindo um incômodo e por questões físicas, o jogador não vai atuar no jogo de amanhã às 9h45 da noite. Já a parte do Bahia, né? O Rodrigão é uma grande novidade do time, inclusive conversou com a imprensa na viagem que fez, né? O Rodrigão é um bom jogador, eu gostei muito da contratação dele, porque o Bahia precisava de um centroavante e acho que pode solucionar o problema. Aí cabe ao Jorginho conseguir encaixar o modelo de jogo dele, a proposta que ele tem no Bahia, para que o time comece a dar certo, dar certo. Valeu, obrigado aí. Já tem uma pergunta aqui do Renilson Santana, onde é que anda Edgar Júnior? Tá treinando, quer dizer, teve um problema na canela, né, uma canelite, uma inflamação na canela, o departamento médico deu cerca de 15 dias para ele voltar, tá no prazo, deve estar voltando a qualquer momento. Obrigado, viu, Renilson, pela sua participação. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar aqui com o Rodrigão, jogador do Bahia, que vai para o jogo na quarta-feira, vai ser escalado, não foi escalado domingo de primeira, mas entrou no segundo tempo, já deu uma demonstração de que é homem de área, e daqui a pouco a gente fala também sobre esse assunto. O Lima Correria, que é assim que ele se identifica no Facebook, diz, graças a Deus a Armeiro está no departamento médico. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Não deseja a doença de ninguém não, nem a lesão de ninguém não. Mas o Armeiro realmente chegou como grande promessa do time do Bahia e não rendeu até agora, valeu? O Renilson está dizendo que travou aí, mas travou só para você, aqui tá normal, velho, tá bom? Vamos ficar acompanhando aqui, mas tá tudo normal no nosso programa de hoje, hein? O Paulo Santos está reclamando que Jorginho não dá para continuar. O Antony Júnior perguntando se essa contusão de Armeiro é migué. Eu não posso acreditar que seja, né, velho? Até porque o jogador é um profissional, jogador de seleção colombiana, não estaria nessa discussão com relação a estar simulando lesão. Não é do perfil de um atleta profissional. Ô Anderson Matos, no Vitória, a reunião do Conselho Deliberativo que eu assisti pelo YouTube ontem, foi ao vivo, teve mais de uma hora de conversa, negociação e muito blá blá blá, mas eu ouvi algumas coisas ali. Tem um grupo querendo derrubar o presidente, por vários motivos. E tem um grupo querendo evitar que os ex-presidentes possam retornar um dia. Dentre eles, Paulo Carneiro. A gente não é nenhum menino amarelo para estar aqui sem saber, porque as pessoas, não, porque um ex-presidente... Não, a verdade é essa. Então, o problema hoje do Vitória é que tem vários grupos, várias facções dentro do conselho e na própria torcida com os sócios, e já querendo derrubar o presidente atual. Como é que vai ficar essa situação depois da reunião de outro conselho? Evoluiu alguma coisa? E eu lhe digo como tudo começou, Márcio, nessa questão do Conselho Deliberativo. Para a chapa, a Vitória do Torcedor, ganhar a eleição, ela precisou chamar chapas coligadas do Paulo Carneiro, chapas coligadas do Raimundo Viana, de outras pessoas, né? E terminou sem querer fazendo um conselho deliberativo bem plural, porque nem todo mundo apoiava 100% o Ivan de Almeida. Estão na chapa, mas não foi bem assim.
Inclusive nosso colega, o Galber, a gente conversando, foi a mesma, ele citou um exemplo para mim, foi a mesma coisa de você chamar um anjo e um demônio para ficarem no mesmo lugar. Não vai dar certo, uma hora iria ter essas rusgas. E estão acontecendo, Márcio. O pessoal está vendo o poder ali e o poder balançando, né? Porque quem está lá em cima na presidência não passa segurança, muito pelo contrário, é uma insegurança tremenda. E o pessoal está vendo que o Vitória está enfraquecido nesse sentido. E aí que surge o Paulo Carneiro e outros nomes que querem retornar ao poder ou entrar no poder, né? O que é ruim só para o clube. Vide os vazamentos que houve. Tem gente dentro do Vitória que não quer torcer, que não torce para o Vitória então, né? Deve torcer para outro clube, ou contra o Vitória. Porque você está achando que está prejudicando o Ivan de Almeida, esse pessoal que está aí? Não está não, prejudica o clube. Esse vazamento, Márcio, dos salários que houve ontem foi um estopim. É um assunto que eu vou comentar com você daqui a pouco, porque, na verdade, não há uma autoria, nem há um timbre do Vitória, é uma planilha de controle do clube, do departamento do clube, que vazou. A planilha de jogadores, comissões de empresários, tem muita coisa ali com ar de veracidade que é do clube. Então, como é que vazou isso? Isso é ruim para o Vitória. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai checar também essa situação com o Anderson Matos, que está por dentro de tudo lá dentro, tá bom? O Jonas Santana diz que é torcedor do Bahia, mas está achando que a Série B está muito próxima. Falta muito tempo, sabe, Jonas? Só que hoje eu soube, viu, Anderson, é algo importante, que o Bahia não vem cumprindo, inclusive, com os acordos feitos na Justiça do Trabalho. O Bahia, depois que o Marcelo Santana assumiu, vinha religiosamente cumprindo esses acordos. Me parece que a crise é verdadeira, crise financeira. E eu não estou dizendo isso aqui para criar tumulto nenhum. Eu soube hoje de duas pessoas que me ligaram e disseram, olha, Márcio, eu acho que o problema de dinheiro existe porque desde abril que não vem honrando os compromissos que vinham religiosamente em dia, justiça trabalhista, acordos extrajudiciais. Então é uma situação preocupante porque trouxe Rodrigão, beleza, ótimo, acho que merecia um jogador para o ataque, e tomara que seja o Rodrigão, mas esse problema de dinheiro preocupa porque o próprio Marcelo Barros teria dito na reunião do Conselho que para agosto em diante ou entra a receita ou não sabe como vai pagar salários. E hoje em dia, se não pagar salários, perde pontos no campeonato. A situação financeira do Vitória é boa, Anderson Matos? É excelente, não por causa dessa gestão, mas por conta da gestão passada do Raimundo Viana, juntamente com o Manuel Matos e sua equipe, né, que deixaram toda uma base e o Marinho e o Marcelo a ponto de venda. Então, por isso ainda tem uma questão financeira equilibrada. Mas se desequilibrou na questão das contratações, né? Trazendo jogadores como Cleiton Xavier, Dátulo, Piscolite, atletas que ganham salários acima de 200 mil reais, né? Você vê aí o Cleiton com 300 mil, Piscolite 200 e tanto, Cárdenas, que já era da outra também, mesma coisa. Então terminou desequilibrando um pouco. O Sival Vieira dizia que era porque ele tinha que montar um novo time. Não, prestem atenção, 20 jogadores foram embora, estamos contratando outros. Mas desses 20, Cleiton Xavier paga o salário de 10 juntos, 300 mil reais. Dos 20 que foram, de 10, Cleiton Xavier paga o salário. Então se desequilibrou nesse sentido e outros que, né, Márcio, infelizmente ou felizmente não pode falar não. O Thiago Tainer está perguntando o que é que Maicon Leite está fazendo no Bahia. Cumprindo o contrato, Thiago, cumprindo o contrato. Tem contrato, recebendo salário, vai ficar aí até o dia que comercializarem com outro clube, que negociarem com outro clube, não colocar comercializar que parece um produto à venda na vitrine, mas ou rescindir contrato. Enquanto isso, ele está lá esperando o momento melhor de sair ou não sair e cumprir o contrato até o final. Maicon Leite é a pergunta que você fez, tá bom? Vamos ouvir o Rodrigão. Ele deu entrevista porque a expectativa é que ele volte a ser titular num clube de futebol. Ele era titular absoluto do Campinense, foi para o Santos, teve algumas partidas que entrou de primeira e agora entrou no Bahia no segundo tempo. Amanhã ele vai ser titular contra a Ponte Preta e Rodrigão é o atacante que fala com a gente. Tem que estar pronto sempre, né? Então, a gente tem um jogo difícil agora. Amanhã contra a Ponte, a gente sabe que jogar lá é bem complicado. Então, a gente tem que manter o foco, a mesma pegada que teve em casa, tem que ter fora. E a busca dos 3 pontos, que é o mais importante. A gente sabe que a Ponte dentro de casa é muito forte, né? É muito complicado jogar com a Ponte lá. Mas a gente sabe que não pode ter essa tranquilidade toda lá. A gente tem que mostrar nosso jogo, nosso ritmo. Então, jogar lá dentro, a gente sabe que não vai ser fácil, mas se a gente pôr nosso jogo, a gente pode sair de lá com os 3 pontos.
Não, de mim tudo, né? Não só de mim, como da equipe toda. Então a gente está bem focado, bem preparado para essa partida de amanhã. A responsabilidade é grande, né? Chegar aqui com um pouco dessa pressão, só que é gostoso, é maravilhoso. Então, é chegar no campo, mostrar meu trabalho e mostrar para o Bahia o que eles estão precisando de nós. Não, a gente não está com essa pressão. A gente sabe da qualidade do time. Então, a gente vai começar a encaixar as coisas, sabe como é que é. Então, começou já dentro de casa agora, contra o Fluminense. Se Deus quiser, amanhã ele vai nos abençoar e sair de lá com os 3 pontos. Tem que estar pronto sempre, né? Então... Bom, o Rodrigão estava no futebol paulista, deve conhecer a Ponte Preta, deve saber como é que vem a Ponte Preta e, é claro, é um jogo difícil. São 7 jogos sem triunfo, a pressão em cima do Bahia é muito grande e principalmente com a estreia de Rodrigão, de primeira, digo estreia porque jogando de primeira, fora de casa, no interior de São Paulo. Anderson Matos, o torcedor está botando fé em Rodrigão, mas não é só ele que vai resolver. Foi isso que ele disse na entrevista. Esperar só de mim não, esperar de todo mundo, né? Ele já colocou logo, né, mas tirou o dele da reta, assim, porque ele vem como salvador da pátria. De fato, ele era a posição que o Bahia mais precisava neste momento. Até porque o Bahia já tem um meio-campo consolidado com o René Júnior, o Regis, Zé Rafael também. Faltava um centroavante para colocar, para definir as jogadas, né? E não tinha. Agora tem o Rodrigão, que foi para mim uma excelente contratação, é um bom jogador e vai se encontrar no Bahia sim. Faltava apenas isso e falta uma coisa também, Márcio. Os laterais acertarem uma coisa chamada cruzamento, porque eu nunca vi um time para errar tanto cruzamento igual o Bahia. Só o Vitória. É verdade. Bahia chega pro Eduardo, ele faz boas jogadas e na hora do cruzamento vai a meia altura, meio pau no chão, é problema. Do lado esquerdo a mesma coisa, o Armeiro não cruza. O Paulo Roosevelt está perguntando sobre o Vitória, que aliás, dando uma sugestão aqui que eu acho corretíssima. O Vitória tem que demitir o responsável do setor que deixou vazar a lista. Tem que ter pulso firme, Ivan de Almeida. Sabe quem foi? Mas tá na cara que vai saber. A lista fica com quem? Passou por onde, meu irmão? Tem que saber, 2 ou 3. Não vai saber não? Demite os 3. Por onde passou tem que sair, não tem pra onde correr. Tô com você, Márcio. Mas infelizmente a gente sabe, né, que não é assim que funciona o Vitória hoje. Falta um pouco de firmeza, como o torcedor falou aí, o Paulo. Falta um pouco de firmeza, de pulso, né, de presença, de chegar junto, de um grito mais alto. Eu não gosto disso não, desse tipo de coisa, mas do jeito que tá aí, tá muito solto, sabe? Então precisa de alguém que chegue lá, dê um grito no pé do ouvido, dê um chilique lá no Barradão, faça zoada pro mundo todo ouvir para quebrar vidro com a voz de tão alta, porque senão ninguém vai ter medo de ninguém, vai ficar solto. Vamos vazar aqui, vazar luz, Conta de luz foi um absurdo, hein? Pelo amor de Deus, vai dar idiotice que é a conta de luz, para que vazar a conta de luz? Ao caso extremo, né, que para mim foi estopim. Sabe o que é que eu acho? Estão querendo ridicularizar a direção do Vitória junto à torcida. A intenção não é nada mais do que essa. Porque não sabe, jogadores, tem coisas absurdas ali, tem de contratação, mas todo time tem. Ou você acha que o que fizeram com relação a Renato Cajá não foi a mesma coisa? Só que lá no Bahia não vaza. Isso aí o Bahia tem controle. O Bahia, nesse caso, Marcelo Santana, a diretoria dele, não permite que esse tipo de contrato vá nem para o Conselho Deliberativo. Vai para o Conselho Fiscal, porque tem que ir, obrigação. E o Conselho Fiscal do Bahia é tão responsável que também não vaza. Então, do Vitória pode estar vazando também até pelo Conselho Fiscal, porque ninguém sabe quem está lá. Não estou nem acusando as pessoas, pelo amor de Deus. Mas de qualquer lugar. Agora, o que eu acho que a intenção desse pessoal aí é ridicularizar a direção do Vitória. Humilhar, sabe? Mostrar que é incompetente. Eu acho que é por aí. Eu não sei se a intenção é essa, mas está chegando a esse ponto. Já que a gente está falando sobre essa lista, Márcio, quando chegou para a minha planilha, eu falei, é mais algum fake aí que fizeram. Mas eu olhei os contratos, data, mês e ano idêntico de todos os jogadores, certinhos. Aí eu fui pro salário e vi algumas coisas que são assim, beleza, uns, Patrick, por exemplo, ganhar o que ganha, que tem lá, e eu falei, pô, mas tá errado. Eu peguei e falei com uns jogadores, eu falei, você já viu a planilha? Já. Eu falei, ele é certinho ali, até os 2 zerinhos dos centavos estão certos. Eu falei, meu irmão, então vazou, é verdade. Brincadeira. E o Vitória não disse nada até agora, a direção do Vitória, né? O Paulo César Faria Santana está dizendo que o centroavante do Vitória está perguntando aqui, vai jogar quando? No fim do campeonato? Quando o campeonato acabar? Como é que está a situação do colombiano? É uma situação mais fácil de resolver do que a do Wallace. Eu acredito que nesta semana ainda se resolva. Não sei se hoje, para ele estar disponível para amanhã, para o jogo contra o Vasco.
mas para o final de semana acredito sim que ele esteja disponível. Já o Wallace vive uma situação complicada nesse sentido. Pode ser que seja regularizado até sexta-feira, mas acho difícil. Valeu. O Eduardo Miranda pede um alô aí para a cidade de Água Fria, na Bahia. Não conheço Água Fria não, viu? Mas obrigado aí pela audiência. Fica onde, Daniel? Depois de Serrinha. Você conhece lá, né? Tá aqui o nosso responsável pelas redes de internet aqui do estúdio, falando que conhece Água Fria, né? Conhece alguém por lá, né, querido? Tá bom. Valeu, obrigado também a Júnior Ferreira, diz que a galera da Status Contabilidade na Pituba, tá todo mundo ligado na gente aqui. Status Contabilidade, beleza, o pessoal que tá trabalhando neste exato momento aí e assistindo a gente aqui pelo Facebook e também esse programa fica disponível aqui no YouTube, valeu? Outra coisa, hein? Vou ouvir André Lima, o jogador do Bahia, o do Vitória, o centroavante, desculpem, André Lima, porque a declaração que ele deu com relação ao William Correa chamou atenção porque ele foi o correto, na minha visão, mas ele deu uma opinião que pode chegar para o William Correa e perguntar ele para ele, vem cá, meu irmão, você está contra mim? Porque o William Correa já fez isso no Santa Cruz, viu? Ele já fez isso. Agora, o André Lima disse, olha, eu não faria isso publicamente, corretamente. É claro que o jogador não quer ficar no banco, que é esse jogador que o clube precisa, que não está satisfeito com o banco, que quer jogar e tem potencial para jogar. Mas vamos ouvir o André Lima, porque ele fala também sobre esse assunto e sobre a expectativa de pegar o Vasco da Gama amanhã, 9h45 da noite no Bardão. Não, eu acho que cada um tem sua opinião, né? Mas cabe a cada jogador achar o momento certo de se expressar. No meu caso, eu particularmente, quando tem alguma coisa para falar com o treinador, como já fiz, eu falo pessoalmente com ele, né? Olhando no olho dele e mostrando a minha satisfação ou insatisfação, seja qual for o assunto. Mas como você disse, não é uma entrevista normal que você vê de jogador, né? Principalmente depois do jogo. Então acho que pegou um pouco da felicidade dele de ter feito gol, né? O nervosismo e a insatisfação dele de não estar jogando e entrando, com a experiência do repórter em já fazer uma pergunta e ele responder o que veio à mente dele e essa mágoa dele de não poder entrar, né? De não estar sendo utilizado do jeito que ele acha. Mas aí, como eu disse, cada um, mas ele está no plantel, né, um jogador que nos ajudou, vem nos ajudando desde o início do ano e vai nos ajudar até ao fim dele. E não é, como você disse, não é uma coisa normal, mas eu acho com naturalidade, apenas eu, André, não tomaria esse tipo de atitude publicamente. Eu chamaria o treinador, como já fiz, volto a repetir, e colocaria meus pontos para ele. Bom, o André Lima está no discurso correto aí, hein? Pela experiência dele, pela liderança natural que exerce um jogador rodado como o André Lima, ele tenta unir o grupo e não deixar esse tipo de coisa atrapalhar o trabalho, né? A situação já é ruim, tá na zona de rebaixamento. Aí o cara vai para lá dizer na imprensa, por isso que tá na zona, por isso que tá... Então, e o Galo também fez um discurso bem feito. Lá dentro ele pode ter dado até um esporro no William Correa, a gente sabe disso. Agora, publicamente não, é isso que eu quero de jogador e tal, que ele queira jogar e tenha ajudado a gente. Então, para mim, minimizou bem a situação e o André Lima coloca a pá de cal em cima. O importante agora é o time estar focado para vencer o Vasco. O Galo, vamos tirar o profissional, né? No pessoal, a pessoa do Galo é um cara muito educado. Quando chega na sala de imprensa, cumprimenta por onde ele passa, né? Ele cumprimenta as pessoas, depois fala, sintam-se cumprimentados todos, boa noite, muito educado, né? É o que ele passa pra gente. Agora, se ele chegou junto do William Correa, tipo assim, ele é aquele cara, né? Mas as pessoas que são assim, Márcio, muito de boa, relaxadinhas, quando estoura também, meu irmão, sai da frente. Então, eu tenho certeza que ele chegou pro William Correa, ou para conversar com ele, William, vem em minha sala aqui, vamos bater um papo. E aí deu um esporro no William, ou para conversar de homem para homem, né, frente a frente, para resolver qualquer tipo de situação. Mas eu continuo achando, Márcio, que a insatisfação do William Correa não é somente com o Alexandre Galo, que tem uma pontinha de Petkovic no meio. Valeu. Olha, o Davidson Muniz está perguntando se, na nossa opinião, ele fala a minha, mas a gente divide aqui com o Anderson Matos, qual a equipe tem mais chance de escapar, na nossa realidade, do rebaixamento? Bahia ou Vitória? Davidson, eu acho muito difícil fazer uma avaliação agora, porque as equipes são muito iguais, até na pontuação. Veja que o saldo de gols é que o do Bahia é melhor do que o do Vitória, por isso que o Bahia está fora da zona de rebaixamento. Até o Avaí já encostou nos dois. Então hoje, eu acho que a gente tem aí nesses 4 clubes, Avaí,
Atlético Goianiense que está no último, Avaí, Vitória, Bahia. O São Paulo eu acho que sai da zona. O São Paulo não tem um time tão medíocre como o time Internacional e com a crise que o Internacional tinha, até politicamente, porque o presidente lá estava muito desgastado no ano que rebaixou. Então eu não faço um comparativo com relação a isso. Então, me parece que um dos dois vai cair, ou os dois, pelo que eu estou sentindo aí. Os clubes não têm poder de contratação boa, não têm boas contratações. No mercado eu não vejo jogadores que possam dar uma reviravolta nessas campanhas. Então, antes, eu acho que não dá para fazer um diagnóstico ainda, mas eu acho que os dois estão no caminho do rebaixamento. Se eu fosse falar aqui, Márcio, eu iria repetir tudo o que você disse. Então, vou fazer igual a Ronaldo. Concordo com tudo que você falou. Valeu. Vamos fazer o sorteio agora da Com dos Cabos. Muita gente participou, 512 pessoas mandaram placar pelo nosso WhatsApp. Eu estou com a lista de 25 acertadores, está aqui a nossa lista, tá bom? Pode focar aqui na lista, 25 pessoas que estão neste exato momento participando desta promoção. Você está vendo aí que a lista tem 25 nomes, pode pegar a lista toda mais embaixo, pronto, você está aí participando. Quem acertou o placar de 1 a 1 está aqui participando. Pode cortar para cá que agora a gente vai colocar na tela de 1 a 25, você vai agora colocar o sorteador aqui na tela, veja se tem condição da gente fazer aqui esse sorteio como a gente fez essa semana. Então, tá lá, já tá aqui o sorteador. Isso aqui é um programa de internet, que tem aí um site, na verdade, que sorteia aleatório. Então, eu não sei qual é o número que vai dar aqui, claro. Tanto que ontem deu o Iago, que foi o número 26. Hoje não tem como dar 26, só é 1 a 25. Então, você tá vendo aqui, ó, de 1 a 25, esse número entre 1 e 25. Sortear um número. Então, pode sortear agora, por favor, Luiz? Pode sortear agora aí. Vamos lá. Sortear o número que vai ganhar R$1.000, hein? Você tá aí concorrendo a R$1.000. Sorteou? 12, quase a metade, né? Podia ser 12,5. E já deu aqui, um cara é morador da Liberdade. Pegue a lista, por favor. Marivaldo Souza da Liberdade, olha o nome dele aqui, ganhou R$1.000, 4943 é o final do telefone dele. Beleza? Pega aqui, foca, por favor. Número 12, focou no número 12? Bateu aí certinho? Jogou aí, Com dos Cabos premiou mais um. São R$2.000 no final de semana. 1.000 para o jogo do Vitória e 1.000 para o jogo do Bahia. Daqui a pouco eu vou mostrar o dinheiro, já está aqui em minha mão. Mandaram o dinheiro agora, que a produção acaba de entrar aqui com o dinheiro, beleza? Então, Marivaldo Souza, do bairro da Liberdade, final do telefone 4943, ganhou R$1.000 por ter acertado o placar de 1 a 1 entre Bahia e Fluminense no estádio da Fonte Nova. Valeu? Beleza? Então, deixa eu dizer aqui também, quem está mandando mensagem para a gente, Gui Franca, está dizendo aqui, qual rodada pode se inscrever atleta? Até qual rodada pode se inscrever atletas? Mais na frente ainda, até o segundo turno pode, a gente só vai checar a rodada exata, mas é assim, 26ª, 27ª, depende muito do final de semana, mas já está no regulamento e me desculpe a falha aqui de não ter trazido, porque eu sabia que isso poderia vir a qualquer momento e eu até agora não vi qual é a rodada, mas entre 25ª e 27ª é isso aí que está acontecendo. O Thiago Anjo está dizendo que o André Lima está pesado. Tá é gordura? Também. Também, Márcio. Isso aí a gente não pode esconder, né? Tá pesado, mas isso não tem atrapalhado o rendimento dele em campo. O fato dele ter passado mal na partida contra o Atlético foi porque ele teve uma indisposição intestinal. Então ele suporta jogar os 90 minutos fisicamente, não tem atrapalhado, é um jogador trombador, que faz gols, né? O jogo passado fez gol, quando entra faz gol, então a gente não tem o que reclamar nesse sentido aí, mas que tá. O Reginaldo Melo, que está sempre viajando, mas assistindo a gente de onde tiver. Agora ele está em Santa Bárbara. O requeijão daí é maravilhoso, hein? Santa Bárbara, maravilha. Aí perto de Feira de Santana. O Mário Lima, Anderson, está perguntando aqui o seguinte, está falando aqui o seguinte, com Cleito Xavier, Carlos Eduardo e Iago no meio campo, ainda mais com o André Lima na frente, fica muito lento, você não acha? Eu concordo com ele, mas ganha na técnica. E nesse sentido é melhor para o Vitória, né? Até porque todos os torcedores, todos não. A maioria tem reclamado de jogar no 4-3-3, que preferia jogar com dois atacantes. Então, se for para ter uma qualidade técnica, uma saída de bola melhor, o Vitória tem saído tocando a bola, não é tão importante assim ter jogadores velozes. Depende do esquema de jogo, do modelo de jogo de cada treinador, e o Galo tem preferido essa questão da técnica, do passe melhorzinho, né, da saída de bola com paciência, do que a velocidade que usava o Argel Fux, que usava o Mancini, por exemplo. Valeu. O Sérgio Souza está dizendo que ouviu dizer que está chegando mais um jogador sul-americano no Vitória. Não é o colombiano Trellis que está aí ou tem mais algum? Eu não estou sabendo, né? Mas pode ser, tudo pode ser. No Vitória,
Eu não duvido disso. Mas o Trellis já está certo, está treinando normalmente, só aguarda as documentações. Se está chegando outro, eu realmente não sei. Tá certo. A situação do Diego Souza, a última notícia que eu tenho lá de Recife, é que ele está voltando, se apresentando, não treinou, não jogou porque faria 7 jogos, só que ontem o Sport deu 3-0 no Coritiba, hein? Que placar maravilhoso do Vanderlei Luxemburgo, e o time dele jogou muito bem, eu vi o jogo, e o Diego Souza está retornando e vai cumprir o contrato, não vai ter aumento, não vai ter nada. Se foi combinado com a diretoria, tá aqui a informação que eu tenho, é essa aí. Situação do Palmeiras, que queria o jogador pagando 500 mil, o Sport teria dado 560 e mais 1 milhão para ficar até 2019. Então ele não fechou esse contrato, jogador de seleção brasileira, valorizado, e agora tem que fazer no resto do futebol que ainda falta jogar, porque já está com mais de 30, é um jogador que pode realmente encerrar a carreira daqui a alguns anos, mas hoje na melhor fase que ele está na seleção brasileira, está sendo disputado por Palmeiras e o Sport, que detém os direitos econômicos e federativos do atleta neste exato momento. Vamos ouvir o René Júnior. Amanhã tem jogo do Bahia lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, e o René Júnior foi um dos entrevistados aqui do programa. A queda de rendimento podia acontecer, até porque a gente vem jogando baiano, né? O nível é outro que o brasileiro, mas a gente espera agora contra a Ponte Preta fazer um bom jogo, fora de casa, vencer, que é o que a gente procura, né? Creio que encaixadinho, do jeito que o professor Jorginho tem falado aí durante a semana, o último jogo que a gente fez, a gente tem total confiança de ir lá e buscar um bom resultado. Igual você falou, eu vim da Ponte, foi o time que me revelou para o cenário nacional. Tenho um carinho, mas hoje eu visto a escolha do Bahia. Se eu fizer gol, vou comemorar. Até porque quem me paga é o Bahia. Sou funcionário do clube, eu honro essa camisa. E quanto a Ponte Preta é um time de qualidade, a gente sabe que em São Paulo é quinta força. Tem grandes jogadores, como você falou, eu joguei com o Cajá, joguei com o Elton, joguei com o Marlon. Hoje quem está no melhor momento deles é o Luca, que é um jogador também que eu conheço. Merece toda a atenção, mas não vamos individualizar um só jogador, até porque é um time qualificado. Do mesmo jeito que eles têm a arma deles, a gente tem a nossa, e a gente espera chegar lá e poder fazer um grande jogo e sair com triunfo. É isso aí, o René Júnior, inclusive, falando que vai comemorar, se fizer gol na Ponte Preta, tem que comemorar mesmo, até que quem paga o salário hoje dele é o Bahia. Eu não acredito nessa hipocrisia de fazer gol e ficar lá sem comemorar. Tá certo aí, boa sorte pro René Júnior, pro Bahia amanhã, boa sorte pro Vitória no Barradão. O jogo da Ponte Preta e Vitória, ou Ponte Preta e Bahia, é às 7h30 da noite. E o jogo do Vitória contra o Vasco é 9h45 da noite, tá certo? Então, temos rodada amanhã. A gente começa a jornada esportiva na Itapuã FM, às 7h em ponto, pela internet, pelo aplicativo da Itapuã, ou se você tiver aqueles aplicativos de TuneIn, RádioNet, na internet você pode pegar a jornada com o jogo Bola Rolando a partir das 7 da noite, com toda a equipe da Itapuã, tá certo? Renilson Santana, que está na hora da gente ser presenteado com a TV aberta, nos presentear com a TV aberta. Eu queria ser dono de TV aberta, fazer um programa de esporte muito longo, extenso e discutir bastante futebol, que falta não só na Bahia, mas em vários estados brasileiros, tá bom? O Reginaldo Souza está dizendo que a gente nunca lê os comentários. Não vi seus comentários, Reginaldo. Diz que assiste o programa sempre, diz que é um ótimo programa. Obrigado, Reginaldo. Estou lendo sua mensagem, mas não sei o que é que escreveu antes disso, porque vai passando o comentário e eu não tenho como voltar mais aqui ao vivo, tá bom? Newton Júnior, pelo amor de Deus, né, velho? Me bata um abacate aí, me faça uma garapa, porque ele diz aqui que o meia Carlos Alberto saiu do Atlético, que não seria uma boa pro Bahia. Esse cara já jogou no Bahia, o Newton Júnior. Acabou, é um ex-jogador em atividade, com todo o respeito ao profissional que ele foi, no Vasco, nos clubes onde passou, não jogou nada no Atlético. Pelo amor de Deus, no Campeonato Paranaense ele até foi bem, porque lá o nível é baixinho do campeonato, como é o nosso também, o estadual normalmente é assim. Então, não me fale isso não, pelo amor de Deus, para não dar ideia a ninguém, Enzo. Quer lá no Vitória alguma coisa, não, Carlos Alberto? Não, Márcio, eu vou até repreender isso, né? Porque ele é um jogador que tem um problema pessoal. A gente sabe que ele gosta de balada, essas coisas. Isso aí quase todos os jogadores gostam, né? Até pela grana que recebe, o status que tem, a fama e aí por aí vai, né? Mas o Carlos Alberto tem um problema
de questão de achar que tá doente, tipo o Dátolo tinha, mas algo melhorado. O Dátolo era psicológico. O Carlos Alberto não. Se tiver com uma encravada, pronto, vai morrer, tem que tomar 10 remédios e toma um remédio que não pode por causa do doping e causa essa confusão toda. Em 2011 ele ficou fora de muitos jogos do Bahia, por isso. Foi mesmo. Foi chamado de chinelinho, eu me lembro muito bem. Foi mesmo. Não foi bem. Em 2011, já passaram 6 anos. Ô Nilton, esqueça esse assunto, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus, não internalize isso não, tá bom? Pra ninguém saber, ó, que ninguém nos ouça. Acabou aqui. Juarez Argolo me pergunta se eu acho que o Bahia vai ganhar amanhã. Difícil, viu, Juarez? Difícil. Pode até empatar, ganhar o jogo, pode, mas eu não... Fosse apostar na loteria, eu fazia um triplo. Cravar seco, eu não. Mas, quem sabe, né? Futebol tem isso. Tá perguntando se o Wallace e Trellis foram regularizados, você já respondeu que não. Renato Santana diz que... Para você, com quem você começaria na frente, Bahia? Mendonça ou Rodrigão? João Paulo ou Rodrigão? Mendonça é um jogador para entrar no segundo tempo. Para mim, e alguém disse isso, não sei quem foi, que é um alano que fala espanhol. Alguém disse isso, eu não sei quem foi que mandou para cá, mas essa foi fantástica. Eu não vou dizer quem foi, porque eu não sei. Sinceramente, eu daria os créditos a quem deu essa frase, que proferiu essa frase fantástica. É um alano que fala espanhol. É o Mendonça, né? Realmente, eu colocaria o Rodrigão na frente. E vai colocar o Rodrigão, não tenho dúvida com relação a isso aí. O Ivan Costa está perguntando, gostei da camisa, mas tem mais dessa? Tem, mas tem que ir lá buscar, viu? É longe, tem que ir lá buscar. Eu fui lá, andei por lá e peguei lá, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria mandar um abraço a todos que participaram do programa. Amanhã o Nilson Luiz vai estar aqui também, ele está em São Paulo, volta essa madrugada. Hoje à noite eu ainda estarei cobrindo o Bahia na Itapuã. Logo mais cedo, às 6 horas, eu estarei também à disposição na Transamérica, no Arena Transamérica. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente está aqui à disposição. Tá bom, galera? Beleza? Valeu! Anderson Matos, boa tarde para você. Um abraço, Márcio, um abraço a você, internauta. Até mais tarde pela rádio e até amanhã, às 15 horas, aqui novamente pelo Facebook. Tá bom, então. Pessoal, pega ali, por favor. Pegue lá antes, por favor. Me dê aí. Sabia que sua amanhã, pode me dar aqui. A gente vai estar entregando, eu prefiro que entregar aqui no programa. Isso aqui é da Com dos Cabos, para cada torcedor que ganhou, que foi aqui, tem 1.000 aqui, 1.000 aqui, tá bom? Então são os prêmios que a gente tem do nosso patrocinador da Itapuã FM, que a gente vai dar esse prêmio entregar. Ao Iago ontem e ao Marivaldo Souza hoje. Então amanhã a gente combina para entregar aqui ou na Rádio Itapuã FM. Se for na Rádio Itapuã FM, na quinta-feira, porque amanhã tem jornada, não tem programa. Então na quinta-feira. Se for aqui, amanhã à tarde a gente entrega por aqui, tá bom? Muito obrigado, nosso patrocinador, muito obrigado a você que participou e outras promoções virão para que a gente possa premiar os nossos ouvintes da Itapuã FM. Tchau, tchau, galera, até esta quarta-feira, 3 da tarde, no Galácticos na TV.